poder estar aqui e poder transmitir para todos um pouco da minha experiência. Essa apresentação, ela não pressupõe que as pessoas que vão assistir já têm uma visão, um conhecimento sobre o que é gestão de projetos. E, portanto, não vou ficar discorrendo sobre teoria, mas sim sobre recomendações, como está colocado aqui no escopo. Então, nesse trabalho, vamos apresentar um conjunto de recomendações que constituem uma das formas a serem usadas para colocar a gestão de projetos em condição de cumprir seu papel. E vou tomar pontos importantes, e começando com o que a gente define como qualidade, né? Entender o que é qualidade em gestão de projetos, onde escopo do produto e escopo do projeto tem que ser nitidamente distinguido, né? Então, quanto à qualidade, é muito comum a confusão, confundir a qualidade do projeto-objeto com a qualidade do gerenciamento de projeto. Chamamos de projeto-objeto projeto do produto ou serviço que atende às especificações do objetivo para o qual se montou o sistema organizacional que irá executá-lo. Então, nós temos que pensar que é importante ter noção do que nós vamos fazer para obter o produto e o que nós vamos fazer para obter o projeto. A palavra escopo é adotada do inglês scope, né, que se a gente for olhar o significado em português, não é o mesmo do inglês. Mas a gente está usando o significado em inglês, que é a abrangência, né? E eu simplificaria dizendo, responda a pergunta, o que é que eu tenho que fazer para poder executar esse projeto? Então, isso é o escopo, né? Então, uma das atividades de execução de um projeto será controlar a qualidade do projeto-objeto. As especificações devem ser rigorosamente cumpridas, sem o que o projeto não poderá ser dado por executado. Especificar o projeto é essencial. Muitas vezes, me faça aí uma casa, mas se você não especificar tudo, e com todo cuidado, dizendo o acabamento, dizendo tudo que ela tem que ter como facilidades e tal, você não está especificando. E depois não pode reclamar que a qualidade não foi boa, né? Então, voltando ainda para o tema qualidade, nós temos aqui 6 palavras que são conjuntos que se superpõem. Então, é importante sentir que o escopo, se não for bem feito, não terá qualidade. E o escopo é a resposta daquela pergunta que eu já fiz, o que é que eu tenho que fazer para poder entregar esse projeto, né? E para poder fazer um escopo com perfeição é preciso a integração. Quem é que define a integração num projeto? É sempre o gerente, ele que tem a obrigação de integrar cliente e equipe que vai trabalhar, e a legislação e tudo mais. A outra coisa é o prazo e o custo. O prazo é uma coisa que, ao ser determinada, ela determinou o custo. Portanto, são duas coisas que estão juntas, mas os controles têm que ser feitos um e outro, porque o custo depende de outras variáveis, como preços, né? E qualidade. Qualidade, como eu já falei, existe a qualidade do projeto e a qualidade da gestão do projeto. E sem uma análise de risco, nós não podemos definir os custos corretamente, porque os riscos sempre influem nos custos. E é interessante que, nos primeiros publicações que apareceram, o risco era colocado sem a devida importância. Hoje, isso é colocado com muito cuidado e se faz análise de risco antes de se colocar os custos.
Então, os procedimentos de controle de qualidade do gerenciamento de projetos devem ser estabelecidos na metodologia de gestão no momento do planejamento do projeto. Vou explicar melhor. Quando eu começar a planejar, eu vou definir quais são as atividades que eu tenho que executar para poder executar esse projeto. E uma das atividades mais importantes é o controle de qualidade. A cada atividade que for executada, é preciso ter uma forma de controlar essa qualidade. Então, nós não podemos pensar em ter um projeto onde não se tem um plano de qualidade também, onde o controle de qualidade será feito para que o projeto seja entregue e aceito, né? O projeto objeto deve estar, no projeto objeto deve estar definido por tantas atividades de controle da qualidade do produto em questão. Não está mudando aqui. Tivemos um probleminha aqui, que eu quero mudar o slide, mas ele agora mudou. Então, a qualidade do gerenciamento de projetos, então, já falei da importância de controlar a qualidade do projeto objeto. E agora vamos falar da importância de controlar a qualidade no gerenciamento de projetos. Então, primeira pergunta, o planejamento foi exequível? Se ele não foi exequível, não teve qualidade de gerenciamento. O escopo foi proposto ao cliente e aceito. Se não se tomar esse cuidado de mostrar para o cliente o que é que nós vamos fazer para poder entregar o projeto dele, nós vamos ter problemas, porque ele vai dizer, não é bem isso que eu queria, né? Essa frase eu já ouvi muitas vezes quando esse cuidado não se tomou, né? Depois, gerenciar mudanças. A mudança de escopo é uma das coisas mais frequentes dentro de um projeto. E é preciso estar preparado. Existem mudanças que dependem do cliente. Se o cliente pedir para mudar, é outro projeto, tem que replanejar. Mas se a mudança for porque mudou uma tecnologia, porque mudou um parceiro, é uma coisa que quem está gerenciando o projeto tem que resolver, independente, e não vai poder cobrar isso aí do cliente, né? Então, o cliente aceitou o projeto, objeto, terminado, entregue. Essa é uma boa pergunta. Se ele não aceitou, não teve qualidade de gerenciamento, porque a qualidade não foi controlada como se devia, né? Outras mudanças foram gerenciadas adequadamente. Mudança é o que vai acontecer hora a hora no projeto. Então, se você não estiver preparado para administrar as mudanças, que podem ser também uma mudança de tecnologia, uma mudança de ambiente, uma mudança da conjuntura, né? Depois, tendo feito alguma coisa, se aprendeu, e é só fazendo que se aprende. As lições aprendidas foram incorporadas no sistema de maneira acessível. Não adianta nada arquivar informações se elas não puderem ser acessíveis, se eu não puder consultar. Então, esse tipo de um gerenciamento adequado, ele é capaz de catalogar e arquivar as lições aprendidas de maneira acessível. Vou aqui definir uma série de providências que, se não forem tomadas, dificilmente você vai conseguir implantar o gerenciamento de projeto. O primeiro ponto é a verificação da existência de massa crítica, né? O principal é dotar a empresa daquilo que pode ser chamado de massa crítica, para se implantar uma metodologia de gerenciamento de projetos. Enquanto não houver na empresa um conjunto de profissionais que saibam claramente
e sem nem qualquer dúvida o que é gestão de projetos, não haverá massa crítica, né? Então, para isso é necessário um programa de treinamento que dê ao corpo de funcionários o conhecimento e entendimento da importância do gerenciamento, do gerenciamento de projetos. Se você chegar numa empresa e dizer assim, vamos implantar aqui um escritório de projeto, sem saber o que é projeto, o que é gestão de projetos, vai ser mais um controle em cima dos coitados que têm que fazer as coisas com grande dificuldade. O segundo ponto é ter uma metodologia estabelecida por todos, ou aceita por todos. A metodologia não é uma coisa que a gente pode ler num livro. O PMBOK, que é a publicação do Project Management Institute, não é uma metodologia. Muita gente diz, eu usei o PMBOK e não deu certo. Porque o PMBOK, ele é um guia, como o nome está dizendo, para que você possa projetar uma metodologia. E cada tipo de projeto tem a sua metodologia própria. Os projetos não se repetem igualmente. Então, é preciso que, dentro de uma determinada área, se estabeleça uma metodologia que significa ter um manual onde será registrado o que se deve fazer, que deve fazer parte dos programas de treinamento. O manual tem que ser acessível e estar presente, né? Ser aceita por todos significa que a rotina a ser adotada deve ter sido posta em discussão. Isso é um assunto que a gente pode dizer, mas esse pessoal não entende nada, vem dar palpite aqui. Então, não é esse o raciocínio, porque na hora que você chama a equipe para discutir os procedimentos, você está fazendo com que eles se sintam participantes. E se eles participarem, eles vão aceitar. Uma experiência que eu podia contar, eu tive que organizar a companhia de obras e serviços do governo do estado, que gerenciava os projetos públicos. E quando eu cheguei lá, ela já estava passando por várias transformações, e a decisão, em vez de fechá-la, como tinha sido a primeira decisão, foi fazê-la funcionar. Então, botei numa sala 70 engenheiros e perguntei, o que vocês fazem aqui? Ninguém respondeu nada. Aí eu escalei um para falar. Ele disse, nós fazemos gestão de projetos, todo mundo sabe que nós fazemos gestão de projetos. Eu perguntei, mas o que é gestão de projetos? Ele começou a falar e disse, espera aí que eu vou escrever. E comecei a escrever. Na primeira frase, um falou, não é nada disso. Eu falei, dá um tempo, depois você fala. E aí escrevi, quando eu estava na segunda frase do segundo participante, um terceiro falou, não é uma coisa nem outra. Bom, eu escrevi 5 definições diferentes. É claro que se você buscasse dentro dessas definições, você ia encontrar uma coerência entre elas, mas não existia consenso. E aí eu falei, agora vocês estão aqui para definir o que é metodologia de gerenciamento de projetos. E vamos falar a mesma língua. A grande vantagem que saiu disso foi o consenso. Agora todos entendiam e sabiam o que estavam fazendo ali. E esse método tem que ser usado para montar a metodologia e cada documento do processo. Então, o processo de discussão da metodologia pode não resultar em nenhuma sugestão importante, mas trará um grande benefício, o fato de todos terem se sentido na obrigação de conhecê-las para poder discuti-las. E se fizer isso, não precisa nem de treinamento para esse pessoal, né? Então, outro fator importante é eliminar o argumento do tipo, trouxeram aqui uma forma de trabalho que não funciona, com a qual eu não concordo. Depois do procedimento recomendado, se alguém falar isso, diz, mas como você estava lá e não falou nada e agora vem com essa desculpa, não é aceitável. Então,
O grande benefício de colocar as coisas em discussão está nesse ponto aqui colocado. O terceiro ponto é a comunicação. A comunicação é o ponto mais grave dentro das empresas. Naquelas em que eu fiz a avaliação da maturidade, que é uma técnica que vocês devem ter ouvido falar dentro do PMI, a pior nota que eu dei foi em comunicação. O pessoal não se comunica. Então, eu começo dizendo que o gerente deve participar de todas as reuniões com os clientes, de sponsors, stakeholders. Ele não deve receber informações de segunda mão, com possíveis distorções. O que eu quero dizer? Tem lá uma pessoa com ideias boas e fala com o seu diretor, a gente podia colocar aqui na nossa empresa tal e tal coisa. O diretor gosta da ideia, mas não entende perfeitamente. Aí chama o fornecedor e diz, olha, nós queremos implantar aqui um sistema assim, assim, assim. O fornecedor entende mais ou menos e quando ele chama o seu executor, e transmite uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que foi pedido. E então, quem já participou de um exercício de comunicação onde se coloca uma fila de 10 pessoas e se fala no ouvido dele, transmite esse recado aqui para o que está atrás, e um foi transmitido para o outro, quando chegar no 10º, aquilo que foi falado pelo primeiro não tem nada a ver com o que o último está dizendo. Então, é um exercício muito interessante. E é uma lição, nós não podemos deixar que a informação para que você possa executar um projeto possa ser mal entendida, né? Depois, as atividades que estão no caminho crítico devem estar publicadas em cartazes e à vista de todos os participantes do projeto. Eu estou falando isso porque também quando eu fui fazer a avaliação na maturidade e perguntava para um diretor, os senhores fazem planejamento aqui? Ah, sim, claro, fazemos. Vocês têm a rede de caminho crítico? Ah, sim, temos e tal. E aí, quando eu falo com o subordinado dele, escuta, seu diretor falou que você recebe tais e tais documentos. A resposta é, nunca vi. Eles fazem, mas botam na gaveta. Isso não é comunicação. Tem que ficar explicitado, tem que ficar em cartazes, tem que ficar em discussão, para que se possa saber o que tem que ser feito. A lista de pendências, esse é um instrumento magnífico. Deve ser colocado em tal evidência que, até no cafezinho, ela não possa ser esquecida. Quando nós fizemos o treinamento à distância de 8.000 professores da rede pública, a secretária da Educação de São Paulo estava liderando esse projeto e a gente mostrou para ela o plano de comunicações. Ela não entendia muito de gestão de projetos, mas na hora que ela viu a lista de pendências, ela gritou, gostei disso aqui, eu quero uma por dia. Bom, uma por dia não dá, mas nós vamos lhe dar uma por semana. E ela, quando recebia essa lista, ela ia para casa e passava fax para a telefônica, porque na época não tinha internet, então as aulas eram dadas por linha privada da telefônica, os estúdios que tinham que ser montados para televisionar os professores, também ela ia atrás e fez com que a coisa tivesse o maior sucesso. E a gente, olhando assim, simplificadamente, a lista de pendência funciona, né? Portanto, não esqueçam dessa recomendação. Depois, é importante que se realize, antes do início dos trabalhos, uma reunião de análise crítica dos projetos, com todos os participantes, onde se faça a leitura do Project Chart, do escopo e a leitura do contrato assinado. Vejam que isso não é uma prática comum. E na CPOS, tínhamos um programa para construir 20 penitenciárias. Foi no governo do Covas. E eu estava lá só para reorganizar essa Companhia Paulista de Obras e Serviços. E
E o projeto da penitenciária, eu coloquei na rotina de trabalho análise crítica. Então, vamos chamar os clientes. Alguém disse, não, mas vamos chamar os presos? Não, o preso não é cliente, ele é a matéria-prima que a penitenciária vai transformar em gente. Quem são os clientes? São os diretores das penitenciárias. E aí chamamos 5 diretores, e a hora que a arquiteta começou a apresentar o projeto, se ouviu um berro, outra vez essa porcaria, né? E aí eu falei, calma, você está aqui para mudar, para melhorar. Essa porta colocada nesse lugar, o cara se esconde atrás dela, quando você entra, ele te enforca, né? Todas essas penitenciárias que vocês estão fazendo, a gente tem que reformar antes de usar, né? Mas a análise crítica do projeto levou a uma modificação, uma melhoria do projeto de tal maneira que não tiveram que fazer reforma nenhuma para poder ocupar a penitenciária. E foram 20 feitas com gestão de projetos. Quando uma feita sem essas técnicas do governo anterior, demorou 3 anos e custou 36 milhões. As que o Covas fez demoraram, em média, 12 meses, algumas em 8 meses, e custou 12 milhões cada uma. Isso é gestão de projetos. E assim se deve ter a resposta positiva para a pergunta, podemos realizar isso? É claro, estou falando do contrato assinado, estou falando do item a item do escopo. E essa resposta, ela, se não puder ser respondida, nós temos que voltar ao cliente e com essas recomendações, numa nova visita, para que os documentos citados sejam apresentados para uma análise e aprovação final. E é esse o único momento que você pode ter uma reclamação ou uma modificação, porque não começou ainda e, se não for adequado, não se poderá completar o projeto. Então, voltando, né, a participação de todos os interessados no processo de planejamento é essencial, né, pois compromete e motiva. Falo na montagem da metodologia, na análise crítica de projetos, e estou falando agora em discutir a documentação, né? Então, como é o Project Chart para a nossa metodologia, que é específica para os nossos tipos de projetos? Então, ele tem que ser discutido. Falta alguma coisa para que você entenda o que vai ter que ser feito, né? Esse nome não está bom? Põe o nome que você quiser, ordem de serviço, mas ele tem que conter tudo que é necessário para que o sujeito entenda o que tem que ser feito. Tem aí a prioridade do projeto? Poxa, tem que botar isso na primeira linha, destacado, porque é com esse argumento que você consegue mobilizar os recursos. Depois, o plano do projeto, onde está a declaração de escopo, como eu já falei, a importância dele, a estrutura analítica de projetos, que mostra todos os pacotes que têm que ser realizados para que você possa chegar no projeto final, os cronogramas já revisados, com todo mundo tendo entendido que ele é execuível, né? O orçamento para poder se estabelecer o baseline, né? Fixar o baseline, que é uma referência que vai ser usada até o fim do projeto. O plano de gestão de riscos, não adianta fazer análise de riscos se você não tiver o plano de gestão onde você tem o plano B, se acontecer o risco que você vai fazer. Depois, um histograma de recursos colocado dentro do instrumental adequado, onde você possa fazer o balanceamento desses recursos, de maneira que você não vai ter ninguém ocioso dentro da equipe e nem em nenhum período superlocado. A rede CPM, com destaque do caminho crítico. O caminho crítico tem que ser alguma coisa que é uma
O cara tem que dormir e sonhar com ele para que o projeto possa ser feito. E o histórico de casos similares, né? Nós temos que pensar que, tendo feito algum projeto antes, sempre tem um aprendizado que você possa usar no próximo projeto. O quarto ponto é ter como elemento essencial o método de planejamento. É claro que eu não vou falar em todos os detalhes de método de planejamento, mas o que eu vou falar é a postura que tem que se ter, né? Então, muitas empresas anseiam por um Project Office, né, com nome bonito, PMO, né, que resolva todos os problemas de planejamento e controle de projetos. Porém, não é possível ter um planejamento em cada projeto que satisfaça plenamente as necessidades da empresa. Eu devo dizer aqui que nenhum plano dá certo, né? Então, por que fazer plano? Porque é melhor ter um plano que tem que ser melhorado, corrigido, do que não ter plano. Então, sempre é preciso fazer um plano. Então, a solução do problema se baseia no princípio que pode parecer contraditório. Ninguém executa bem planos feitos por terceiros. Os planos feitos por terceiros não são execuíveis. Está faltando a palavra não aí. Recomendo que seja colocada. Então, de fato, por melhores que sejam os planos, os executores sempre encontrarão nele restrições, que podem ser procedentes ou não. O que falta é um comprometimento, né? Essa ideia de que tem que envolver todo mundo, tem que haver integração. E é esse comprometimento que se obtém, com a participação dos executores, né? Então, pessoal, nós temos que pensar que ninguém pode fazer as coisas sozinho, tem que ser sempre uma equipe. O que deve conter um planejamento, né? Então, como resultado de um bom planejamento, além dos itens já citados, devem constar plano de controle da qualidade. Botar lá atividade, controlar a qualidade, mas sem dizer como, com que instrumento, de que maneira fazer, quem é o especialista que vai fazer, não adianta, tem que ter um plano de controle de qualidade. A comunicação, foi dito a importância da comunicação, que de maneira a gente faz a comunicação. Ela tem que ser feita com uma documentação adequada, discutida a documentação, com um cronograma de apresentações de resultados e com reuniões de trabalho, onde as dúvidas são tiradas e o processo é corrigido, né? Depois a gestão de RH. Então, a lista dos profissionais que estão envolvidos no projeto tem que ser rigorosamente estudada para que você coloque gente que entende do assunto, gente que tenha competência para realizar. E não só isso, se um faltar, se um morrer, quem é que eu chamo? Então, tem que ter também um time de reserva para que você possa dar continuidade no projeto. Essa continuidade é fundamental, porque em projetos o prazo é dado do problema. Se você não cumprir prazo, ele falhou, o projeto falhou. Então, depois, gestão de suprimentos. O suprimento tem que ser feito logo após a decisão do cronograma. E no cronograma você vai ter a data em que você precisa alocar os materiais que fazem parte do projeto. E não ter estoque. Ter estoque em gestão de projetos é incompetência, a não ser que ele seja provocado pela análise de risco, né? Então, que nós vamos comentar mais tarde. Então, estoque zero e as coisas chegam no dia que você precisa. O exemplo dado pela bibliografia é dramático, né? Foi contratado 5 navios, cada navio demorava 2 anos para ser feito, e no primeiro dia se compra 5 âncoras. Então, a âncora ficou estocada, a última, né, por 10 anos. Isso é um absurdo. Então, não pode ter estoque.
Depois a gestão do escopo. Como eu já falei, o escopo muda. As mudanças de escopo podem ser por necessidade própria, pelo aumento de conhecimento do que está sendo feito, ou por exigência do cliente. Mas é preciso gerir. Contingências para os riscos encontrados. Fazer uma análise de risco, como nós vamos comentar mais à frente, é absolutamente dispensável se você não fizer um planejamento para poder enfrentar os riscos que ocorrerem. E da mesma forma, para que você veja se eles ocorrem, é preciso ter um monitoramento, como vou falar mais tarde. Depois a gestão de mudanças. Já falei da gestão de escopo, que são mudanças, mas existem outras mudanças. Mudou uma tecnologia, mudou o ambiente, mudou a conjuntura. Como é que nós vamos gerir isso? Não deu para fazer porque mudou. Não é assim a resposta. A resposta é buscar uma forma de fazer. O que é que eu tenho que fazer para as coisas darem certo? E as mudanças são permanentes. E a gestão de contrato. Estou cumprindo o contrato, vai ter multa, como é que eu faço para que isso não aconteça? E é preciso antecipadamente prever tudo o que possa acontecer dentro dos contratos. Vamos falar da estrutura organizacional, né? Utilizando os conceitos de uma organização matricial. Todos os estudantes de gestão de projetos adorariam ter uma estrutura projetizada, onde cada projeto tem sua equipe própria e ninguém vai fazer nada mais do que o próprio projeto. E enquanto abominam uma estrutura funcional, onde cada grupo tem sua função e tem que cumprir o programa daquele departamento sem poder sair, né? Então, o que a gente não pode é querer mudar o organograma. Se vai propor para uma General Motors mudar o organograma, você vai para a rua na hora, né? Então, o que é preciso é a organização deve se adequar à gestão de projetos. Não é necessário transformar o organograma de empresa em um organograma matricial, mas devem ser usados conceitos de uma organização matricial para se obter as vantagens desse tipo de organização. Uma das vantagens que é a não duplicação de recursos, já que existem os recursos em uma determinada área, é necessário apenas estabelecer uma regra para que esses recursos sejam cedidos para os projetos e não criar novos recursos com a mesma competência dentro de outras áreas, né? A estrutura funcional deve definir como fazer. E o comando do projeto deve definir quando e quanto fazer. Assim se elimina o duplo comando que pode ocorrer numa estrutura matricial. A estrutura funcional tem que ficar preocupada de construir um manual de procedimentos, onde quem for trabalhar num projeto não se desvie da orientação funcional que a estrutura já lhe deu. Um conceito importante é o de competências de base. Esse assunto, cuja publicação primeira já tem 5 anos, ele foi escrito e voltado para a manufatura. Mas eu, na minha vivência, tanto na manufatura como na gestão de projetos, encontrei uma importante aplicação para a gestão de projetos. Então, a área funcional deve ser estabelecida com áreas de competência, né? Em que seus membros estudam a fundo as competências, os técnicos da área que o compõem têm que compor um manual de procedimentos do como fazer. Como já disse anterior, é o como fazer a ferramenta principal
que a área de competência vai gerar dentro da sua competência. É claro que competências a gente tem que colocar. Se for na construção civil, vamos começar com prospecção de solo, depois com fundação, estrutura e assim por diante. Então, cada competência tem que ficar estudando qual é a melhor forma de fazer isso com precisão. O gerente de projetos, que deve ser sempre oriundo de uma competência de base. Se o meu projeto é ar-condicionado, eu tenho que trazer uma pessoa da competência de base ar-condicionado para poder gerenciar esse projeto. Então, nós vamos ter sempre alguém comandando um projeto que tenha competência estudada. Então, ele vai ser nomeado num momento e deve ser investido de poder de decisão. Esse é um problema muito sério. Um gerente de projeto, se não tiver poder, ele não vai gerenciar nada. E uma das regras que você possa usar para que ele, de fato, exerça poder para tomar as decisões, é preciso estabelecer critérios, a partir dos quais o gerente age com segurança de que não será responsabilizado por insucesso se aplicar corretamente os critérios, né? Se alguém achar que a decisão foi errada, ele vai mostrar, você aprovou os critérios, aguenta, né? Agora, se um projeto, a decisão, não passar em nenhum critério, ela tem que ser devolvida para a instância superior e dizer assim, não dá com os critérios estabelecidos. Se for para romper algum dos critérios, que seja você o responsável por isso e não o gerente do projeto, né? Então, no final dos projetos, os profissionais requisitados voltam às suas áreas de competência de base e passam a integrar o grupo que está desenvolvendo ou reestudando como fazer. Só que agora ele está trazendo uma experiência vivida no campo, portanto, com muita condição de aperfeiçoar o processo. As lições aprendidas devem ser catalogadas dentro dos manuais e facilmente recorríveis. Estão vendo que eu estou repetindo esse assunto de lições aprendidas, porque ele é, de fato, fundamental. Aqui está um organograma que eu desenhei para apresentar para um cliente, onde vocês veem nessa linha aqui a estrutura funcional, né? É onde as competências de base estão montadas aqui embaixo. E nessa linha aqui está a gerência de empreendimentos, onde existe o Project Manager e todos os projetos com subprojetos. E cada um deles vai requisitar serviços da competência de base, que vai dizer como fazer e esse aqui vai dizer quando fazer. E a estrutura funcional fica segura de que não está perdendo o comando. Então, um fato corriqueiro dentro do meio empresarial. Se faz um planejamento estratégico onde todos concordam que é preciso lançar produto, mudar estruturas, etc. Mas, como os departamentos são avaliados pelo seu desempenho do dia a dia, eles acabam deixando o projeto em segundo plano. Então, a execução de projetos não pode ser feita dentro de uma estrutura funcional. Ela tem que ser feita em um gerenciamento de projetos que não vai ter outra obrigação senão completar o projeto, mesmo dentro de um planejamento estratégico das empresas, né? Um exemplo que eu podia dar, e eu vi isso aqui no livro A Máquina que Mudou o Mundo, escrito pelo Womack. Um livro muito interessante, eu recomendo a leitura. Ele diz lá que a General Motors, eu não devia citar o nome da empresa, mas decidiu, preocupada com
o desempenho dos japoneses que estavam tomando conta do mercado, vamos fazer um automóvel espetacular que ninguém supera. Para isso, vamos botar um diretor gerenciando projetos. Mas ele não tinha tempo, botou para o seu assistente não tinha tempo, botou para outro, e foi mudando de gerente até que, depois de 6 anos, lançaram um carro obsoletado, né? 6 anos depois. Enquanto que na Toyota, quem é o bom aí? É o Akira, né? Chama lá o Akira, olha, você vai tocar esse negócio assim, 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 e quem atrapalhar põe na rua. Resultado, a Toyota faz um carro novo, inteirinho novo, em 18 meses. É recorde. Não sei, hoje já deve ter melhorado. Estou falando da data que o livro foi publicado, que já faz algum tempo. Controle de projetos. Aqui eu vou falar uma coisa que é fundamental. Você não adianta fazer planejamento sem controle. O planejamento que não tem processo de controle é inócuo, não serve para nada. Então, existem vários instrumentos para controlar. O instrumento mais moderno, inclusive hoje usado pelo governo americano, é o Earned Value Analysis. Earned Value, a tradução mais correta, é valor ganho. É o que você conseguiu fazer, né? Não confundir com o valor agregado que pelo Porter foi definido junto com o lucro. E aqui não, é o que de fato foi feito, né? Então, o controle tem que usar o Earned Value, adotando os índices para avaliar o desempenho do projeto. Outro sistema é controlar o desempenho de gerenciamento de projeto. Foi estabelecida uma equação de produtividade que não só verifica se o projetista é eficiente, como também se as áreas correlatas estão cumprindo seu papel. Isso é muito importante. Muitas vezes o gerente de projeto ou o gerente de produção é punido, mas ele não pode trabalhar porque não tinha ferramenta, não tinha material. Outro assunto que a gente tem que colocar dentro do controle é a gestão de risco. Não adianta nada você ter uma análise de risco bem feita se você depois não monitorar se os riscos estão ocorrendo ou não, né? E, por último, aqui a lista de pendências. Eu já falei dela, né? E insisto, ela é um instrumento mais importante para que você possa realmente fazer com que as coisas aconteçam. Vamos falar primeiro do Earned Value. Aqui é um pouco extenso e eu vou rapidamente ler isso aqui e planejar através da declaração de escopo e da EAP, que é a LAC, onde você vê os pacotes que têm que ser construídos para que o trabalho seja realizado. E tem que ser feito antes de começar a fazer. Um dos erros que se faz, normalmente, é o fazimento. Vamos já ir fazendo enquanto o planejamento está sendo executado. Algumas coisas pode fazer, claro, para fazer o estádio do Corinthians, se for preciso fazer a terraplanagem, e não tinha nenhuma alternativa depois que o projeto foi feito. Então, dá para fazer antes, mas é preciso ter certeza de que aquilo não vai ser mudado. Medir o desempenho com base nos critérios técnicos consistentes e previamente estabelecidos, ou seja, ter método de medição. Se você não tiver método de medição, você não é capaz de avaliar o valor ganho, o Earned Value. Analisar o estado do programa e fazer projeções com a utilização da rede CPM e caminho crítico, gráfico de Gantt e todo o instrumental. A gente tem que colocar isso visível na hora, para que a gente possa tomar as providências, né? Então, analisar o consumo dos recursos com base no trabalho efetivado e realizado, efetivamente realizado, não apenas o trabalho previsto. O que eu estou querendo dizer? Que ao ter feito alguma coisa dentro de uma atividade, você aprendeu a fazer aquilo, você sabe quanto demora, quanto custa, e baseado nessa informação, tem que fazer o replanejamento. E esse replanejamento só pode ser perfeito na hora que você fizer isso
usando a experiência vivida. Que problemas a gente pode resolver, né? Então, podemos, primeiro, identificar os problemas, né, técnicos, através do contexto e dos parâmetros de escopo, prazo e custo, né? Nós não podemos modificar o baseline, que ele é uma referência que tem que ser fixada, a não ser que a mudança seja determinada pelo contratante, e aí você vai fazer isso, mas vai fazer um replanejamento para realizar. Depois, realizar as previsões do BSNR com prazo e custo no início, durante o projeto, através de reestimativa em função do desempenho do custo. Então, isso já comentei no slide anterior, é buscar o que falta para completar. E é em cima disso que a gente tem que fazer o replanejamento. É importante a gente entender que a essência da gestão de projetos é a possibilidade de replanejar. Como ele tem um tempo de duração e você está executando as coisas, você está aprendendo, está vendo quanto demora, quanto custa, e vendo o que falta, baseado nesse conhecimento já vivido, você pode buscar o que tem que ser feito para completar. Depois, ter conhecimento claro a respeito do que ocorreu, para tomar das ações corretivas, dentro do que foi falado anteriormente, né? Manter a verdade e a disciplina do escopo. Evidentemente, do custo prazo, olhando o baseline, né? Então, nós não podemos mascarar. Quanto mais real você tiver o conhecimento, melhor você pode acertar as coisas. E que respostas nós vamos ter com a atuação, né? A primeira é como está indo, a primeira pergunta é como está indo o projeto, né? É óbvio, se você está controlando, você vai ver as necessidades que você precisa de controle e na gestão de projetos, né? O que fazer para melhorar? Encontraremos a resposta com a análise dos resultados alcançados, tomando as lições aprendidas e aplicando-se para o próximo ciclo. E aqui as 8 subsistemas que estão envolvidos. Eu acho que eu não preciso me demorar muito, né? Uma leitura rápida. O projeto tem que ser organizado. Quem comanda, quem relata, quem participa das reuniões. A programação tem que ser aceita, tem que ser verificada. O orçamento tem que ser realista. Não se pode fazer nada sem autorização de trabalho. Essa documentação é fundamental para que você não faça coisa que não está no escopo, né? Os dados acumulados em relatórios têm que ser de conhecimento total. A informação tem que ser plena. Continua. Tem problema? Tivemos uma pequena interrupção aí, mas completando a lista, né? Análise das variações, isso tem que ser feito constantemente, né? A estimativa de fundos para término, a gente tem que lembrar que o valor contratado de um projeto é dado do problema e ele tem que ser cumprido, então não pode gastar mais do que está colocado lá, né? E a manutenção e o controle do baseline. O baseline, como eu disse, ele não pode ser mexido, ele é a referência que vai servir para que a gente saiba se fez bem ou se fez mal, e, portanto, aprender mais. Essa curva, que eu não vou explicar em detalhe, mas eu queria só dizer uma coisa. A linha azul é o planejamento, e a linha vermelha seria o que você está conseguindo executar. E é claro que nós vamos poder calcular todos os índices, que é uma salada de letras, né? E que vocês não vão aprender nada com a minha descrição, tem que estudar esse assunto. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: como é que você
pode dizer que teve valor ganho. Isso é importante saber a interpretação da definição. Nós temos que garantir que, de fato, o que foi feito foi real. Então, em alguns casos é elementar. Se eu estou fazendo concretagem de uma viga, eu vou dizer que lá tem tantos metros cúbicos de concreto. Eu pego uma trena, vou lá e meço, e vejo que tem tantos metros cúbicos de concreto. Isso foi, de fato, realizado, está lá, eu medi. Agora, quanto vale? Vale calculando pelos valores usados no orçamento, para que seja comparável com o baseline. É sempre importante pensar que preços eu usei no orçamento, e é esse que vai me permitir calcular o valor ganho para que ele possa ser usado. E é claro que em muitos dos projetos, como é que eu faço a medição? Então, esse é um grande problema que o pessoal que está realizando projetos tem. Mas é preciso procurar e é preciso medir. A métrica é fundamental para que a gente possa usar o sistema. Aqui eu tenho uma equação que eu deduzi baseado numa técnica que é um artifício matemático que foi proposto pela Bella Gold para poder usar na manufatura, mas dá bem para adaptar para a gestão de projetos. Eu implantei isso na CPOS com bom resultado. Então, a medida de produtividade. Quantas horas o cliente aceitou pagar nos serviços de entrega, que são as horas faturadas. E quantas horas eu trabalhei, quantas horas eu paguei, né? Portanto, mede o resultado do desempenho das variáveis relacionadas com a execução. Agora, o artifício matemático. Você tem aqui as horas faturadas, que eu repito aqui. As horas disponíveis que eu repito aqui. Multiplico em cima e embaixo por horas trabalhadas. Multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo valor, não altera a fração. Horas padrão e horas padrão. Horas vendidas por horas vendidas. Isso para que eu possa ter índices que são importantes para que eu avalie o desempenho da gestão de projetos. Então, as horas trabalhadas por horas é definido como utilização da capacidade. É uma medida da eficiência da operação. Quantas horas os projetistas puderam trabalhar, ou os executantes dos projetos puderam trabalhar. É um índice que depende da administração, porque as causas comuns da baixa utilização é a falta de material, falta de ferramenta, falta de energia, e hoje o que mais se ouve é caiu o sistema, então não dá para continuar. Então, como é que você pode chamar o projetista à razão se ele não tem nada a ver com isso? É a administração responsável por esse índice. Depois a eficiência, que são as horas padrão por horas trabalhadas. Aqui está envolvido, de fato, o operador. Você pergunta para ele, quanto tempo você vai demorar? Ele vai dizer tanto. Então, eu estabeleci isso como padrão. Vou demorar 20 horas. E depois, se eu trabalhar 20 horas, eu tive eficiência. Se eu trabalhar em menos, eu tive uma eficiência maior que se eu trabalhar em mais horas. Eu meço a capacidade, não só de prever, porque ele que previu o padrão, e a capacidade de realizar o que ele previu. Então, isso é eficiência, depende exclusivamente do operador. E é claro que se a gente tiver padrões estatísticos, podem ser usados com eficiência. É só esse ponto cuja responsabilidade é do operador ou do executor da atividade. Depois vem a medida da qualidade da venda, né? Se o projetista falou que ia fazer em 20 horas, a obrigação de vendedor é fazer o cliente pagar 40. E aí ele vai ter a qualidade de venda. Se o cliente falar, não, só pago 5, então péssima qualidade.
Então, o vendedor está intimamente influenciando o desempenho da empresa que está realizando o projeto. Portanto, mede a capacidade de vender e é de responsabilidade das vendas. Depois das horas faturadas e horas vendidas, eu chamei de aproveitamento, quer dizer, o quanto eu aproveitei daquilo que de fato eu vendi, né? Então, se o cliente não aceitou o que foi feito, tem que fazer de novo, tem que retrabalhar. Portanto, o aproveitamento foi baixo. E isso é uma responsabilidade da engenharia, do planejamento, que não colocou as coisas nos devidos lugares. E não sendo aceito, não teve qualidade do projeto-objeto, como eu defini no início dessa apresentação. Depois vamos falar de risco. Já comentei tanto, falei tanto de risco e é preciso a gente complementar. Então, para que você possa fazer análise de risco, é preciso de uma perspectiva global, enxergar para frente como é que a conjuntura vai se modificar, da onde nós viemos, para onde nós estamos indo, né? E olhar para frente, porque é lá que você vai fazer o projeto, né? A comunicação tem que ser aberta e transparente, aonde? Com a equipe e com o contratante, e com o governo, né? A integração, se você não tiver todos os participantes, toda a equipe olhando para a busca do risco, você não vai ter uma análise correta, né? O monitoramento contínuo do risco. Depois que você identificou que vamos ter tais riscos, é preciso olhar se eles vão acontecer. E aí, tendo acontecido, qual é a visão que a gente tem que ter? É uma visão compartilhada. Nós podemos pensar que o contratante pode compartilhar do risco, dizer, olha, se acontecer isso, nós vamos ter que cobrar mais, aceita, não aceita? Então, esse compartilhamento é fundamental numa análise de risco. E é um trabalho de equipe, né? E a gente tem que pensar que uma visão conservadora do risco, que a gente pode dizer, isso nunca vai acontecer, porque aqui nunca aconteceu, tal, só pode dar besteira, né? O excesso de agressividade pode ser catastrófico. Você pode pensar, não, vamos já pegar, prevenir, tocar. Não, tem que ver se ele vai acontecer e não ficar tomando providências que serão dispensáveis, né? E uma coisa importante, o risco é onipotente, é onipresente, mas pode ser calculado e controlado. Como é que a gente faz? E aqui está a receita, né? Primeira coisa é a identificação do risco. Então, a identificação do risco é um processo de brainstorm, onde você chama todo mundo e diz, o que vocês acham que vai acontecer? Será que dá? Será que não dá? Tal. E é importante a gente depois fazer uma classificação. Qual é uma classificação com uma análise qualitativa, tipo de risco? Se é um risco que pode ser de condições meteorológicas, pode ser de erro de projeto, pode ser de erro de execução. A gente sempre tem que qualificar para poder depois passar para a fase seguinte, que é a análise quantitativa do risco. E aqui é importante a gente pensar que tem dois fatores fundamentais para quantificar os riscos. Eu vou dar um exemplo que já está na bibliografia, mas é importante. Qual é o risco de um terremoto em São Paulo? Qual é a probabilidade do risco de um terremoto em São Paulo? É muito pequena. Todo mundo pode testar isso. Qual é o dano que vai causar? É desastroso. Não vai ficar nenhum prédio de pé, porque ninguém construiu prédio aqui para aguentar terremoto. E em Tóquio, qual é a probabilidade de ter um terremoto? É muito alta. E qual é o dano? É nenhum, porque todo mundo sabe que vai ter terremoto, portanto, construir prédio que não cai com terremoto. Como é que eu avalio o risco? É o produto da probabilidade pela consequência. Portanto, o risco de um terremoto em São Paulo é o mesmo de em Tóquio, porque a gente sempre tem que usar os dois fatores, a probabilidade e o dano. Imaginem vocês numa fábrica, faltar material quando
tem 50 operários trabalhando, eles vão ficar fazendo o quê? Então, esse tipo de coisa, muito mais elementar, mas é preciso pensar que isso pode acontecer. Portanto, para cada risco identificado, o plano de contingência é fundamental, e monitorar o risco, né? Como é que a gente pode pensar? Um risco ele pode ser aceito ou não. Vamos pegar um exemplo simples. Se eu estiver fazendo um produto que tem peça importada, qual é o risco? O risco é ter uma greve na alfândega e eu não ter peça para importar. Qual é o plano de contingência? Fazer estoque. Fazer estoque custa dinheiro, portanto tem que ir para o orçamento. Mas eu posso fugir do risco, eu não vou correr esse risco, põe peça nacional. Então, essa é como se trata esse assunto. E quais são os benefícios? Minimizar o apagar incêndio, né? Que é muito comum dentro das empresas. Está todo mundo correndo atrás de uma providência. Aqui vocês sabem antes o que fazer. Minimizar surpresas e problemas desagradáveis. Obter vantagens competitivas, né? Porque você sabendo os riscos, analisando, você vai ter vantagem. Minimizar as variações de escopo, prazo, custo em um projeto determinado. Aumentar a probabilidade de sucesso do projeto e aumentar a possível rentabilidade do projeto. Acho que as frases são bem claras e não cabe comentário, né? Vamos falar agora da implantação do escritório de projeto e o PMO, né? Então, o PMO será sempre considerado mais um feitor para cobrar trabalho, se não forem seguidos os cuidados aqui recomendados, criando um ambiente adequado para garantir. Primeiro, a massa crítica, como eu já comentei, a metodologia de gestão de projetos, as comunicações, os critérios de decisão, as competências de base, a avaliação de desempenho e, principalmente, o replanejamento. A essência da gestão de projeto é poder fazer replanejamento. Então, tendo estabelecido o ambiente propício à gestão de projetos, haverá, por parte da equipe, um clamor. Precisamos de apoio para gerenciar os projetos. Então, a imagem do escritório de projeto deve ser sempre de apoio ao gerente de projeto e deve oferecer uma visão real do andamento do projeto. Cabe aqui dizer que quem vai fazer o planejamento é o gerente de projeto, mas ele tem que ter o apoio. Então, ele vai fazer o planejamento e mandar o escritório de projeto. O escritório de projeto analisa e diz, olha, está faltando tal coisa, precisa melhorar aqui. E aí o cara concorda, porque a experiência e o controle está dentro do escritório de projeto. Então, esse apoio é bem-vindo e o pessoal vai sempre aceitar, portanto, esse tipo de colaboração. Então, o Project Office traz como benefício padronização. Como é que nós vamos fazer as estimativas? Então, vai ter um roteiro escrito e esse roteiro depende do tipo de projeto que você está fazendo, do tipo de lições aprendidas que você tem registrado. Vai padronizar o tipo de planejamento, como que ele vai ser apresentado, para que todo mundo seja entendido, não seja uma coisa que o pessoal não sabe o que é. Os relatórios de desempenho também padronizados, os mecanismos de controle também padronizados, os cronogramas. Essa padronização vai garantir que todo mundo trabalhe igual, das atribuições de responsabilidades. Aqui, uma coisa importante que eu não falei quando falei de RH, por exemplo, foi o fato de ter que ter uma matriz de responsabilidades para que cada um saiba o que tem que fazer no projeto. E do banco de dados com as lições aprendidas, que, como eu já venho repetindo isso em cada slide, né? Quais são os fatores críticos de insucesso? Primeiro é falta de apoio do sponsor. A gente chama de sponsor aquele cara que quis o projeto, que quer o projeto, que aceitou o projeto, mas depois esquece. Então, esse esquecimento é uma causa. A falta de análise crítica dos projetos junto aos interessados.
Esse é outro grave, não era bem isso que eu queria. A ausência das reavaliações, a cegueira decorrente do sucesso. Estão indo tudo muito bem e tal, todo mundo fica naquele entusiasmo e acaba relaxando, né? A resistência à estrutura organizacional. Então, eu montei uma estrutura para gerenciar o projeto, mas ninguém aceitou direito porque foi mal preparado. A falha na educação, no desenvolvimento das competências. Se eu não tiver competências, eu nunca vou fazer projeto bem feito. A competência é essencial. Continuando, a impossibilidade de manter simplicidade na metodologia. Tem que ser simples, tem que ser entendível, tem que ser fácil de usar. Os relatórios têm que ser pré-fabricados, o cara só põe um X ou um número, né? O excesso de culpabilidade, ficar procurando quem é o culpado por uma coisa que não está indo bem, é perda de tempo, é preciso procurar a providência. Problemas com prioridade, a gente tem que pensar que não é a prioridade do problema, é a prioridade do projeto, e não ficar dando atenção para aquilo que não está no escopo. Falta de critérios para tomada de decisões, que já defini, já comentei bastante, e esses critérios têm que ser aprovados pela alta administração. Falta de foco, fica fazendo mais de um projeto com a mesma equipe, é falta de foco, é preciso concentrar, terminar um para começar o outro. Revisões inadequadas quanto às reavaliações. Então, esses fatores críticos a gente tem que ter em mão. E aqui vocês estão vendo esse quadro onde a gente vê a dinâmica dos valores monetários que estão envolvidos e aonde que pode causar problema e que, verificando onde vai custar dinheiro, onde falta, se executa coisas que não são adequadas. Eu não vou me demorar, porque isso aí tem que ser estudado com cuidado e deixo para vocês fazerem. É o que eu queria falar para vocês. Obrigado pela atenção. Fecha aqui. Milton, muito obrigado. Foi uma apresentação muito qualificada. Nós estamos recebendo aqui, temos centenas de profissionais de várias regiões do país e estamos recebendo algumas perguntas. Nós vamos começar agora uma sessão de perguntas, se você tiver mais um minutinho. Pode ser? Vamos lá. Tá. Só antes da gente começar, eu queria agradecer a alguns parceiros nossos que estão participando, na verdade a todos os participantes, em especial alguns parceiros, a nossa equipe de suporte que está dando apoio para quem está com dificuldade no acesso, tá? Em especial o pessoal da Concremate, PDG, Arcades Logos, Hunter, Tesler, Sistema PRI, PW, Votorantim, Bellman, DTA, CETEPLA, Merci, Worley Parsons, enfim. Esses são alguns dos que a gente conseguiu pegar por cima. Tá? A gente separou algumas perguntas aqui que chegaram, mas podem enviar mais perguntas, tá? Fiquem à vontade, que a gente vai tocando na medida do possível. Tá? Então, a primeira pergunta, na implantação da gestão de projetos, quais das etapas é a mais difícil de implantar? Eu diria que o mais difícil é obter aceitação. Sempre a postura do pessoal é que eu faço isso há 30 anos e nunca precisei, isso é perfumaria, né? E eu me lembro que quando eu estabeleci isso dentro da PTOS, quando eu saí de lá, chegou um novo diretor e ele falou, isso é perfumaria, eu estou gerenciando projetos há 50 anos e nunca precisei disso. Aí o pessoal que eu treinei se reuniu, deu uma audiência para ele e falou, agora que nós sabemos fazer, ninguém vai mudar. Então, até hoje, praticando isso. Então, a resistência maior é a tradição. É a tradição. Eu fiz isso há tanto tempo. Perfeito. Vamos lá, Milton. Quais as técnicas consideradas mais eficazes para o gerenciamento dos projetos?
Bom, eu acho que a rede de caminho crítico é fundamental. O WBS, você não começa o projeto sem o WBS. Ele vai mostrar os pacotes que você tem que executar para poder fazer o projeto e depois a busca das atividades. Então, isso é fundamental. Para chegar a um bom resultado, invista esse mínimo que eu citei. Certo. No Brasil, onde conseguir essas informações? Bom, existe o Project Manager Instituto de São Paulo, né? Eu tive a oportunidade de montar junto com outros colegas, e lá você tem uma biblioteca muito boa. Dentro das universidades hoje existe essa disciplina, né, de gestão de projetos e com também bibliografia extensa. Eu montei o primeiro curso de gerenciamento de projetos dentro da Fundação Vanzolini, porque como professor da engenharia de produção eu estava lá, e já se formou mais de 60 turmas, né? E fiz um treinamento dentro da Infraero, fiz um treinamento dentro da empresa de aviação, né? Nossa famosa Embraer, e em vários lugares, né? Então, o treinamento é fundamental e existe bibliografia extensa, né? Não há dificuldade de obter, mas é preciso ter um programa de treinamento. Chegou uma outra pergunta aqui. Qual a diferença entre um gerente de projetos e um consultor em gestão de projetos? João Paulo Gouveia. O consultor, ele não vai gerenciar o projeto, ele vai dizer o que é bom, né? Mas, para saber se é bom mesmo, precisa experimentar, né? Então, o gerente de projeto é um sujeito dedicado, permanentemente, mesmo que ele não seja um especialista em planejamento, ele tem que ser um especialista no assunto do projeto que ele está mexendo. E o PMO pode assessorá-lo para que ele monte o planejamento. Então, são coisas diferentes. Um diz para aquele que não sabe como fazer, e o gerente é o cara que faz. Então, nós temos que pensar que o gerente é um sujeito que tem que ter conhecimento, capacidade de aprender a planejar, ele não pode começar sem saber, mas ele vai aprender fazendo, e, principalmente, ter poder, né, para poder tomar decisões. É isso que é mais importante. Não adianta botar, vai fazendo aí que depois a gente vê. Tem que dar poder para o camarada, evidentemente, com critérios de tomada de decisão. Aproveitando que o senhor tocou nesse assunto, muitos clientes nossos, muitos parceiros, reclamam exatamente da falta de interesse da alta direção em ter esses cuidados, em delegar tarefas, delegar, na verdade, ter uma área de gestão de projetos. Isso é realmente um dos maiores defeitos que não só a construção civil passa? Eu acho que sim, porque muitos executivos ainda não entenderam a importância de gerenciar projetos. O dado que eu tenho, que eu já citei aqui, quando não tinha gerenciamento de projeto nas obras do Estado, demorou 3 anos para fazer uma penitenciária. E depois foi feito em 8 meses, e em média de 12. Então, essa diferença é preciso
ser explicitada para a alta administração. E outra coisa, por que você vai se meter em tomar uma decisão simples? Você pode estabelecer critérios e deixar a pessoa tomando a decisão. Num dos treinamentos que eu dei, que foi na fábrica do Jeep Troller, né? Eu comecei, em vez de ficar dando aula, falei, vamos montar uma metodologia aqui com vocês. Aí chegou num ponto, isso aqui nós mandamos para a diretoria decidir. Aí eu pergunto, por que tem que mandar para a diretoria? Não, porque ele é que decide. Mas se ele estabelecer critérios para vocês tomarem a decisão, que diferença dá? Em vez de demorar um mês, demora um dia. Essa é a grande diferença, agilidade. E a hora que o pessoal entendeu, eu tive a surpresa de ser aplaudido pelo grupo de engenharia lá dessa empresa. Conhecimento, né? Às vezes fica muito amarrado mesmo o processo, né? Uma pergunta ligada um pouco à eficiência, da Gislane Pérez. Trabalho com mais ou menos 200 projetos de uma vez. Utilizo o Project. Gostaria de saber se é melhor desenvolver um cronograma padrão ou acompanhar o meu projeto pelo cronograma do cliente. O cronograma do cliente é dado do problema. Você tem que usar isso como dado do problema. Então, você tem que fazer o seu planejamento, o seu cronograma do projeto. Agora, o que acontece? Para você obedecer o cronograma do cliente, você vai jogar com recursos. Se ele te deu pouco tempo, você tem que pôr mais recursos. E tem coisas que, um grande mal entendido é que o que custa mais? Um projeto feito em 3 anos ou feito em 1 ano? Todo mundo acha que fazer 1 ano custa mais. É o contrário, porque em 3 anos você tem os gastos administrativos por mais tempo. Agora, se você fizer em 1 ano, a quantidade de material e mão de obra que vai é a mesma. Tanto faz o tempo que demora. E, feito em curto prazo, usa mais recursos no curto prazo, mas a soma é a mesma do outro. E você gasta menos administração. Então, é preciso realmente usar o cronograma do cliente como dado, como também o valor, o orçamento é um dado. E você tem que se adequar. Se o recurso custa muito caro e vai estourar o planejamento, muda o recurso para não estourar o planejamento. Bota mais recursos para poder cumprir o prazo. Então, tem que planejar. Quem tem que planejar é o executor, o gerente do projeto. Perfeito, doutor Newton. Não vai dar para perguntar, tem muitas perguntas ainda, muitas pessoas fazendo perguntas. A gente vai colher mais algumas e encaminhar direcionado, depois pedir se o senhor tiver a gentileza de responder diretamente para as pessoas. Uma coisa que a gente acabou pulando, né, eu queria que você primeiro mandasse uma mensagem, né, para essas pessoas. Tivemos centenas de profissionais participando desse evento. O que você deseja para eles agora com a contribuição, com o conteúdo do senhor deu? E o senhor também não apresentou o seu currículo, né? Eu sei que o seu currículo é enorme, mas vamos tentar resumir. Eu começo dizendo que eu me formei em 62, né, já fiz 60 anos de formado, e eu me sinto velho, apesar de 78 anos. Né? E quero dizer que tive como plano de vida mudar de emprego cada 5 anos, para poder ganhar mais experiência. Eu tinha lido um artigo, um livro até, desses que saíram na época, de que um cara que fica numa empresa e não muda nada, é hora de sair. E 5 anos, você começa a ver que não tem mais nada a fazer, que você já fez tudo o que podia. Então é hora de mudar. Então, fui diretor industrial de muitas empresas, eu não quero citar todas para não esquecer nenhuma, onde eu apliquei sempre todas as teorias da gestão da produção. Como engenheiro de produção,
eu sempre fui um aplicador, né? Quando se fala da pesquisa operacional, de programação linear, eu sempre apliquei, com grande sucesso. As empresas que eu peguei geralmente estavam com problemas, perdendo dinheiro, eu botei lucrativo em curto prazo. Então, uma das empresas atípicas que eu trabalhei foi a VASP. Nesses cinco anos que eu trabalhei lá, foi a única época da história dela que ela deu lucro. E eu não era diretor, eu era superintendente de administração. Trabalhei com a Matarazzo, na divisão de produtos alimentícios, onde a minha divisão perdia dinheiro há 20 anos. E eu tornei lucrativo em 6 meses. E muitos outros casos que eu poderia citar aqui. Fui convidado para ser professor quando fui gerenciar o projeto do primeiro computador digital que foi encomendado pela Marinha do Brasil em 1972. E a Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia foi quem contratou e ela foi fundada para executar esse projeto, onde eu tive a oportunidade de fazer uma fábrica para construir computadores. Esse computador projetado lá foi instalado nos navios da Marinha e foi fabricado pela Cobra, na época que tinha a lei da informática, que não podia importar. Então, foi uma forma de conseguir trazer a tecnologia digital para dentro do Brasil. Eu sou mecânico, não tem nada a ver com eletrônica, mas você não produz eletrônica sem mecânica. Então, o engenheiro de produção tem que ser um bom mecânico para poder tocar as coisas. Fiz o meu mestrado fazendo manual para construção de moldes para fundição sob pressão, que era muito pouco conhecido e quando eu estudei não foi nem citado. E fiz o doutoramento em desenvolvimento de produtos para ser fabricado em série. E que gerou um livro e que vende pouco porque talvez não seja romanceado, né? E livro técnico é sempre chato, né? E como professor eu dei aula na Escola Politécnica, na Engenharia de Produção, e lá eu participei muito do curso de Introdução à Engenharia, dando aula no primeiro ano, o que foi muito bom, pegando a turma ainda virgem, né? Que a gente podia transmitir o conhecimento sem preconceito. Depois dei aula simultaneamente na FEA, também na Administração de Produção, que foi muito interessante ter convivência com esses dois tipos de alunos. E venho gerenciando um projeto e eu até já me disseram que esse meu defeito é de nascença. Bom, sobre o meu currículo, o que mais você tinha perguntado? Qual a mensagem agora depois do conteúdo, né? O que eu desejo para todos é muito trabalho. Porque quando você tem trabalho, você pode aplicar o conhecimento e você se realiza. Portanto, o que eu desejo é que vocês sejam capazes de aplicar tudo que foi falado e muito mais a ser estudado. Então, muito bom trabalho. Obrigado, doutor Nilton. Muito prazer tê-lo conosco. Agradeço mais uma vez todos os participantes. Espero que tenham um pouquinho só que a gente consiga assimilar e consiga colocar no nosso dia a dia, trazer para o campo profissional. Tenho certeza que vai ser muito bem-vindo. Tá? Em um minutinho nós vamos começar uma breve apresentação do Constru Manager, uma melhor plataforma para gestão de projetos e obras online.